Boa tarde, vamos celebrar o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor desceu neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o seu. Eu quero ver. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Catedral da Trindade. Hoje à tarde, nosso culto online. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém. A igreja voltando aos poucos. Quarta-feira passada nós tivemos o nosso primeiro culto presencial. Hoje pela manhã nós tivemos também um culto presencial, ainda com número limitado de pessoas. Hoje à tarde o nosso culto online. Mas devagarzinho, as coisas vão voltando ao normal, conforme a vontade do Senhor. Não importa se presencialmente, aqui na igreja, nos cultos presenciais, se em sua casa, onde você estiver. O que importa é que louvemos ao Senhor, é que cultuemos ao nosso Deus. Ele nos criou, nós somos seu povo, somos o seu rebanho, e é para Ele este culto. Vamos orar. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica, Senhor, nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim.
Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Nós vamos ter agora um tempo de confissão de pecados. Quero convidar você, aonde você se encontra nesse momento, a, se possível, esquecer por alguns instantes quem está do seu lado, que você possa agora ter um tempo bem particular, seu com o Senhor. Feche seus olhos, se isso facilita a sua concentração, e queria direcionar você nesse momento para que você possa estar pedindo ao Espírito Santo de Deus que esteja trazendo ao seu coração, à sua memória, tudo aquilo que tem feito com que você se afaste do Senhor. Tudo aquilo que você tem dito, aquilo que você tem pensado, aquilo que você tem tomado como atitude prática. Vai colocando, vai apresentando diante do Pai, porque somente Ele é capaz de perdoar os pecados, somente Ele é capaz de te fazer novo novamente, de te dar restauração plena. Não é homem, não são condições, mas é o Senhor. Esse sim é o único capaz de proporcionar o perdão para todos os nossos delitos. Pai, nós estamos na sua presença porque nós entendemos que apenas a sua presença é capaz de nos trazer de volta em plenitude. Somente o Senhor, que fez o sacrifício único, perfeito e suficiente, que viveu, Deus, de forma prática, recebeu o pecado de todo o mundo. E melhor do que ninguém, é somente o Senhor que nos entende, porque o Senhor passou, o Senhor recebeu na carne tudo isso. E é ao Senhor que confessamos os nossos erros, as palavras maldizentes, os desejos, Pai, muitas vezes até mesmo de morte para o nosso próximo, palavras de acusação, palavras mentirosas. Fomos omissos e não fizemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando nos esquivamos do Teu chamado,
quando negligenciamos a tua obra. Queremos te pedir perdão, Senhor, até mesmo pelos pecados que sabemos que cometemos. Rasgamos o coração diante de ti, Senhor, porque queremos uma comunhão plena contigo, queremos ter a sensibilidade para ouvir a sua voz, não queremos que nada nos atrapalhe, não queremos que nada nos coloque para longe da sua presença. Por isso que nós clamamos o teu perdão, Senhor, e chegamos confiantes e com os corações quebrantados, na certeza de que tu derramas perdão, libera graça, misericórdia sobre todos nós. Em nome de Jesus, Pai. Deus onipotente, o nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quantos, com sincero arrependimento e viva fé, a Ele se convertem. Vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo bem, e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Nesse momento nós vamos viver o nosso momento de ofertório. Nós vamos agora ouvir o testemunho de alguns membros de nossa comunidade em uma campanha especial que os próprios membros lançaram para arrecadar fundos para melhorias no templo, na casa do Senhor. E logo depois desses testemunhos nós seremos ministrados por um louvor, e enquanto o louvor estiver sendo entoado, vai estar sendo projetado aí na sua tela as contas da nossa igreja, para que você possa fazer a sua oferta de amor, para que você possa fazer, doar a sua oferta espontânea, o seu dízimo. Faça isso com alegria, sem constrangimento. A palavra do Senhor diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então abra seu coração e viva esse momento com alegria. Vamos agora ser ministrados por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, meu nome é Aline Parísio e eu quero contar a vocês que em uma de suas cartas o apóstolo Paulo diz que naquela época a igreja da Macedônia passava por um período de grande tribulação, mas mesmo assim, por iniciativa própria, eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então eu venho aqui lembrar vocês e convidar vocês a exercerem o privilégio que é contribuir para a manutenção da nossa comunidade, a comunidade da Igreja Episcopal Carismática, que tanto vem nos abençoando. Contribua em amor, em generosidade, para que possamos passar por esse período de pandemia, conseguindo honrar e cumprir os compromissos que a nossa comunidade tem. Olá meus irmãos, como vão todos? A paz. Eu venho através desse vídeo convidar você a participar de uma campanha linda e muito importante. O nome dessa campanha se chama Abençoe a quem sempre nos abençoou. A nossa igreja nesse momento está passando por uma dificuldade financeira delicada. Essa campanha foi criada para que possamos reunir recursos para que ela possa enfrentar esse período difícil. Esse valor é de R$60 mil. Esse valor só será possível com a minha ajuda, com a sua ajuda, com a ajuda do irmão. Juntos nós conseguiremos. Junte-se a nós. Desde já eu te agradeço. Fique com Deus e um beijo no coração.
Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, Até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. Amém. Vamos repetir as palavras do ofertório. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Amados, vamos agora para a leitura da palavra de Deus no nosso culto da tarde deste domingo. O texto está em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 25. Onde você estiver, se for possível, fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 10, versículos de 19 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Agora, abra o seu coração para ouvir a palavra que Deus colocou no coração do reverendo Luciano, para mim e para você nesta tarde. Vamos louvar ao Senhor enquanto o reverendo Luciano se dirige para o púlpito. sonhar, e cantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano
gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. Amém. Graças a Deus pela Tua presença. Graças te damos, Senhor, pela Tua manifestação no nosso meio, como acabamos de celebrar. Não existe melhor lugar para se estar do que na Sua presença. O melhor lugar do mundo. E é nele que queremos permanecer. E nesse momento clamamos ainda, Deus, de forma especial, que o Senhor se manifeste para nós através da ministração da Sua palavra, que não seja eu, mas que seja o Senhor falando ao coração da Tua igreja, para a glória do Teu nome e a edificação dos santos. Nós assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz a todos, uma boa tarde. Uma alegria poder estar aqui novamente, ministrando um pouco dessa preciosidade chamada Palavra de Deus. E eu oro desde já para que hoje essa palavra alcance o seu coração, que reanime você, que coloque você de volta no caminho para a glória do nome do Senhor. Queridos, hoje eu quero falar sobre o privilégio da presença. Esse é o tema dessa mensagem, o privilégio da presença. Quando nós falamos em privilégio, nós podemos pensar em muitas possibilidades. Talvez para alguns, privilégio seja exercer uma função de destaque em determinada empresa. Para outros, privilégio possa ser adquirir o carro do ano ou uma viagem em uma classe VIP. Para outros, privilégio possa ser ter um bom casamento, ter filhos abençoados, e que de fato privilégio para muitos talvez seja saúde, principalmente em tempos de pandemia. Para outros, privilégios possa ser coisas mais simples, como uma boa noite de sono ou uma boa refeição. Então, privilégios a gente pode perceber que vai variar de pessoa para pessoa. Talvez o que seja privilégio para mim, talvez não seja privilégio para você. Mas hoje eu quero falar de um privilégio que é consensual, ou pelo menos deveria ser, que é o privilégio da presença de Deus, do acesso à presença de Deus, do livre acesso agora à presença eterna do Pai. E muito mais do que ter acesso à presença, é um privilégio para nós sermos portadores da presença. E eu quero meditar rapidamente com vocês nessa tarde. Quero trazer uma palavra de uma forma bem objetiva, mas que seja concisa e que, como eu falei, que ela realmente traga uma transformação, que ela traga um encorajamento, que ela balance as suas estruturas, em nome de Jesus. O texto que o reverendo Sirlan leu para a gente está na carta
aos Hebreus, capítulo 10, e fala sobre alguns privilégios, sobre algumas coisas que o sacrifício de Jesus nos proporcionou. E eu queria hoje que a gente pudesse atentar os nossos olhares, os nossos ouvidos para alguns detalhes que esse texto traz e que vão fazer diferença em nossas vidas, uma vez que a gente comece a praticar em nome de Jesus. E você pode estar perguntando: mas pastor, que privilégios são esses que o Senhor está mencionando aí? Eu quero ver com vocês pelo menos 3 privilégios que esse texto nos aponta. O primeiro deles é o privilégio da liberdade ao Pai. O privilégio da liberdade ao Pai. Eu quero ler com você novamente os versos 19 e 20. Vejam o que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez, guarda essa palavra, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Queridos, a primeira coisa que se destaca nesses 2 versículos é a palavra intrepidez, ousadia, coragem. Infelizmente, quando se fala em intrepidez, quando se fala em coragem, quando se fala em ousadia, muitas pessoas têm confundido isso e têm usado a intrepidez que é proposta como uma coisa, como algo irresponsável. Nós muitas vezes somos ministrado por palavras aonde a intrepidez, aonde a coragem, ela denota irresponsabilidade, e não é. Deus não nos chamou para sermos irresponsáveis, Deus nos chama para sermos intrépidos, Deus nos chama para sermos ousados, mas tudo isso com muita responsabilidade. Nós não podemos usar a palavra de Deus para mercadear, para usá-la como moeda de troca, como muitas pessoas têm feito. Muita gente tem ido na ousadia da palavra, tomando posse da palavra, mas dentro de um contexto totalmente errado. E não é isso que o texto sagrado está propondo. Está falando de uma liberdade, mas que foi conquistada com responsabilidade. Está falando de uma liberdade que Jesus conquistou na cruz, tendo, irmãos, intrepidez para entrar agora no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O texto está falando agora de uma liberdade que foi paga com sangue. Jesus derramou sangue por mim e por você. Ele fez isso para que agora tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, ao lugar da presença. E nós não podemos, amados, usar desse acesso de qualquer maneira. Um preço foi pago, e Ele não requer nada de você, Ele não requer nada de mim, mas isso não significa que a gente deve agir de maneira irresponsável. Tenha intrepidez, tenha liberdade. Liberdade, não fique colocando sobre você algo que Jesus já tirou. Não desqualifique a graça de Deus. Não menospreze o sacrifício do Senhor por mim e por você. Mas vá com liberdade. Deixa eu contar uma história que aconteceu exatamente uma semana. Domingo passado, era por volta das 19 horas, eu entro no meu quarto, fecho a porta, me sento na beira da cama e começo ali a conversar com Deus. Aquela conversa bem preguiçosa de quem que já está querendo dormir. E passei ali alguns minutinhos falando com o Senhor. E quando terminei a conversa, eu continuei sentado pensando na segunda-feira, o que eu ia fazer, qual era a minha agenda. E de repente a porta do meu quarto ela é aberta repentinamente. E aí entra uma figura de 5 anos de idade, com cabelo cacheado, linda, a cara do pai. Era a minha pequena Rebeca. E Rebeca entra no quarto e já sobe na cama e se joga e me chama para se deitar com ela. E naquele momento a gente se deita e eu, na minha desonestidade, essa é a palavra, eu peço para que Rebeca ore por mim. Eu digo: Rebeca, tu faz uma oração por papai? E ela responde: sim.
Eu disse, então ora. E na minha cabeça, reverendo Sirlan, a expectativa que eu tinha era que Rebeca ia ser usada tremendamente por Deus e que ia trazer uma palavra profética para mim. E a oração de Rebeca foi: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, que eu não tenha pesadelo e que a minha cabeça pare de doer. Ela tinha batido a cabeça brincando e machucou a testa. E da mesma maneira que Rebeca entrou no quarto, ela saiu do quarto. E naquele momento eu comecei a perceber que nós devemos ter essa liberdade, essa ousadia, essa honestidade que Rebeca teve. A ousadia, a liberdade de entrar no quarto, de não querer saber se eu podia atender, de não querer saber como eu estava vestido, porque para Rebeca a única coisa que importava é que eu era o pai dela. E ela entra no quarto e se joga na cama do pai. E ela não ora aquilo que eu queria. Ela não ora aquilo que a minha expectativa desejava, mas ela orou aquilo que estava no coração dela, do jeito dela, da maneira dela. E quando ela achou que estava tudo bem, ela saiu. É essa liberdade que nós precisamos ter. É por isso que Jesus disse, quando os discípulos impediam, lá em Mateus 19, que as crianças se aproximassem dele, ele disse: não vos embaraceis, porque dos tais, dos pequeninos é o reino dos céus. Precisamos ter essa liberdade, essa ousadia, essa originalidade de crianças, para entrar no Santo dos Santos, com liberdade. O preço já foi pago. O texto diz: entrai com intrepidez, sejam ousados na presença do Senhor. E o verso 20 diz: é pelo novo e vivo caminho. Não, você não vai entrar de qualquer maneira, mas você vai entrar por um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isto é, pelo véu. Ainda há pouco os meninos cantaram aqui: o véu que separava já não separa mais. E aí a gente volta para o Antigo Testamento, para o tabernáculo, o véu que separava o santo do lugar do santo dos santos. E aí Mateus 27, versos 50 e 51 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. É assim que nós temos agora a possibilidade de chegar na presença de Deus com intrepidez, porque Ele já fez aquilo que nós não poderíamos fazer. É um caminho novo, é uma nova possibilidade. Não é mais holocausto, não é mais queima de animal, não é mais visitações periódicas do Espírito, mas é uma presença permanente, marcante, atuante, que se revela, que fala, que levanta, que exorta. Aleluia! E é essa intrepidez que o autor aos Hebreus nos chama. É esse privilégio que nós precisamos trazer de volta para a nossa vida. Mas há ainda um segundo grande privilégio que esse texto nos ensina. É o privilégio de termos um grande sacerdote. Veja o que diz o verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Amados, preste atenção. O texto não diz que o sacerdote está na casa. O texto diz que o sacerdote está sobre a casa. O texto diz que é um sacerdote que dirige, é um sacerdote que conduz a casa, é um representante direto de Deus. Não é algo que tem apenas uma simbologia teórica, mas é algo agora que vai para a prática. E uma prática que traz transformação. Aproximemo-nos, porque nós agora temos um sacerdote sobre a casa. E muito mais do que isso, ele não só está sobre a casa, como agora a presença está em nós. Não é mais sobre o templo, não passa mais sobre o tabernáculo, não passa mais sobre a estrutura, passa agora sobre a vida, é sobre mim, é sobre você. É um sacerdote que habita, que fala diretamente, que é permanente.
A unção no Antigo Testamento era permanente sobre o ungido. Hoje todos nós somos ungidos, permanentes, templos do Espírito Santo, presença de Deus em nós. E esse é o privilégio da presença. E o texto diz que essa presença, por ela estar em nós, por termos um grande sacerdote sobre a casa, é que ela vai nos levar agora, ela requer de nós alguns posicionamentos. Primeiro, chegue a Ele com sincero coração, porque Ele tem um conhecimento total. Um dos atributos irrevogáveis do Senhor é a sua onisciência. É um sincero coração. Não chegue achando que vai enganar. Ele não requer isso de você. Não existe condenação, Romanos 8:1, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda há pouco fizemos a nossa confissão. Às vezes nós confessamos a todo mundo, menos a quem de fato deveríamos confessar, que é o Senhor. Então não chega pela metade, não chega meia boca, não chega de gambiarra, mas chega com um coração, um entendimento sincero. Racionalmente, fala para Ele, declara para Ele qual a tua situação, onde está doendo, o que te constrange, quais os teus medos. Hoje pela manhã fomos ministrados aqui um testemunho maravilhoso. Quem esteve aqui, quem teve a oportunidade de assistir, eu quero desafiar você a assistir a pregação de hoje de manhã, que foi feita por Dona Márcia, quando ela traz a experiência dela de deserto. Qual é o teu deserto? Qual é a tua dificuldade? Onde está doendo? Onde é que está machucando? O que é que tem atrapalhado você? O que tem impedido você de crescer em Deus? Fala para Ele, é com sincero coração, porque a presença está em você. Há um sacerdote que possibilitou isso. E o texto continua e diz que não só com sincero coração, mas agora com a plena certeza de fé. É a revelação da comunhão. É a revelação da relação. É na relação que o Senhor se manifesta, queridos. É numa plena certeza, diz o texto, com sincero coração, em plena certeza de fé. Fé não é dar crédito a alguém. Eu não vou dar crédito a Deus. Quando eu dou crédito a Deus, eu estou dizendo, se o Senhor falhar, o Senhor perde todo o crédito comigo. Mas a fé bíblica, a fé espiritual, é a fé do conhecimento. É uma fé que passa por aquilo que eu conheço dele. E ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu achava que deveria, eu continuo confiando nele, porque não passa por aquilo que ele pode fazer, mas passa por quem ele é na minha vida. E é por isso que nós somos chamados a chegar assim, pela fé. Nós somos chamados a chegar com plena certeza de fé, e chegar com o coração purificado. É um sacrifício pleno, um coração limpo, lavado, remido pelo sangue. Não perca a certeza daquilo que Jesus fez na sua vida. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 4, fala da tentação de Jesus. Por 3 vezes o diabo tentou colocar dúvida. Ele vai lá e usa aquela preposição de 2 palavrinhas, se. Não deixe que esse se alcance seu coração, porque você é nova criatura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E sobre a sua vida já não existe mais nenhuma condenação. Não traga para a sua vida aquilo que Jesus já levou, meu irmão, minha irmã. É com o coração purificado. É na certeza do que Ele fez por você. É a certeza agora de um livre acesso à sala do trono que você vai chegar. E o autor finaliza dizendo no verso 22, e lavado o corpo com água. Ele nos chama agora a se aproximar com um testemunho. O batismo é essa declaração pública da nossa fé. Esse corpo lavado com água. Essa declaração pública de dizer para todo mundo, eu hoje sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque existe um sumo sacerdote. Eu tenho o privilégio de ter um sumo sacerdote que não está só sobre a casa, só na casa, mas ele está sobre a casa, e ele escolheu ainda habitar em mim como casa eterna da sua habitação.
E quando nós fazemos isso, nós somos levados. São consequências naturais que o verso 23 vai nos apresentar. E ele diz: guarde firme a confissão de vossa esperança. Meus amados, quando eu tenho entendimento de que Deus é onisciente, quando eu tenho entendimento de que Ele se revela na relação, quando eu tenho entendimento que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, quando eu tenho entendimento de que agora eu dou um testemunho público, chamado para dar esse testemunho público para todas as pessoas, não tem como agora eu me chegar de todo jeito. E isso faz com que eu guarde firme a confissão da esperança. A esperança aqui é Jesus. É você guardar a certeza de que um dia Ele vai voltar a levar você para casa, de me levar para casa, de me levar para a eternidade, para o lugar que o nosso coração anseia, ou pelo menos deve assim desejar. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Se o seu coração não queima pelo desejo da volta do Senhor, reveja os seus conceitos. O coração de um cristão precisa ter esse desejo da volta do Pai. Essa certeza aqui, essa fé que nós devemos guardar, essa esperança que é Jesus Cristo. É saber que tudo isso aqui é passageiro, que tudo isso é transitório, e que um dia nós estaremos com o Pai na eternidade. E veja o que é que diz o final do verso 23. Pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. E é por isso que eu guardo. É por isso que eu não vacilo. É por isso que eu não duvido. Apesar das lutas, das dificuldades, dos medos, dos anseios, olha para a Bíblia. Veja a história de tantos homens e tantas mulheres que tiveram medo, que falharam, mas que tinham lá no fundo a certeza de que podiam contar com o Senhor para sempre. E eu finalizo com o terceiro privilégio que esse texto nos apresenta, que é o privilégio de poder cuidar uns dos outros. Preste atenção. Cuidar uns dos outros só é possível quando eu, em primeiro lugar, tenho a certeza de que eu tenho liberdade para entrar na presença do Pai, quando eu tenho a certeza de que eu tenho um sumo sacerdote sobre a casa. Quando isso é uma certeza na minha vida, aí sim eu vou poder cuidar do outro. Não queira cuidar de ninguém quando você ainda não entendeu realmente o que Deus fez por você. Eu não posso cuidar de ninguém sem ter a certeza daquilo que Deus fez na minha vida. Versos 24 e 25 dizem assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Verso 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Queridos, precisamos estimular os outros. Eu preciso entender o meu próximo como a minha extensão no reino de Deus. A igreja primitiva, ela cresceu em 4 pilares. E um dos pilares que fez com que a igreja fosse tão forte na sua época foi a comunhão. O texto de Atos, capítulo 2, vai dizer que eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. O texto não diz que eles tinham apenas as coisas boas, que eles tinham apenas os momentos de alegria. O texto diz que eles tinham tudo em comum. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a luta do irmão é minha luta, que o choro do irmão é meu choro, que a dificuldade do próximo é minha dificuldade. E ajudar o meu irmão a chegar no fim. E nós nos isolamos. Vivemos nossa vidinha. Pontuamos aquilo que fazemos na igreja, nos ministérios. Eu vou lá, faço o meu e vou embora. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar?
Talvez esteja faltando para mim e para você a sensibilidade de Jesus, de olhar o próximo como extensão nossa. Precisamos estimular uns aos outros, levar os outros a amar, e eu só levo o outro a amar quando eu amo. Eu só levo o outro a fazer o bem quando eu faço. Devemos parar com o discurso oral e começar agora um testemunho prático daquilo que Jesus fez em nossas vidas, ou pelo menos daquilo que a gente diz que Jesus fez em nossas vidas. E o autor vai finalizando esse texto dizendo: não deixem de congregar, não deixem de estar juntos. Ele sabe que a congregação, que a comunhão dos santos é importante. Estamos desfrutando disso, voltando a desfrutar disso devagarzinho. Em nome de Jesus, logo, logo estaremos aqui juntos com esse templo cheio. Mas até lá, ligue para o seu irmão, mande uma mensagem de encorajamento, compartilhe um versículo bíblico, compartilhe um devocional, pergunte como ele está, pergunte do que ele está precisando. Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Se não dá para estar junto aqui no templo, dá um jeitinho. Faz uma ligação de vídeo, hoje a tecnologia está aí, vamos usar da melhor maneira possível. Admoeste seu irmão, Jesus está voltando, o tempo se aproxima. Se você o ama tanto, é seu desejo que ele esteja lá, como você deseja também estar. Eu quero orar com você. Eu quero encerrar essa mensagem orando por você. Eu oro para que esses privilégios que foram apresentados pelo autor da carta aos Hebreus não sejam privilégios que fiquem no campo da teoria, mas que verdadeiramente hoje, se isso ainda não é uma verdade na sua vida, que você possa ter essa liberdade, essa intrepidez responsável de entrar no Santo dos Santos, de romper a porta do quarto do seu pai, como Rebeca fez no meu quarto, de ser autêntica, de ser autêntico, de parar de se preocupar com aquilo com as palavras que você vai usar quando estiver diante dele. Ele lhe chamou para que você seja você. Ele ama você do jeito que você é. Ele não está preocupado com as palavras que você usa. Deixe Deus restaurar a sua vida. Seja autêntico em nome de Jesus. Pessoas que estão longe, que estão com vergonha de voltar, Deus manda te dizer hoje: volta. Volta, porque eu estou te esperando. Não perde tempo mais, querido. Em nome de Jesus, volta para o teu pai hoje, do jeito que você está. Venha como está, porque eu vou te receber. Rompa a porta do quarto do seu pai hoje. Rasgue o seu coração. Diga a ele o que você tem sentido, o que você tem desejado. A presença está em você. Não está mais só sobre você, mas ela está em você. E você foi chamado para fazer diferença na vida de muitos, inclusive na vida dos seus irmãos. O privilégio de servir, de levar os outros a Deus. Feche seus olhos que eu quero orar com você em nome de Jesus. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Vamos orar. No nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer por essa palavra, agradecer pela sua manifestação de graça, pelo privilégio que temos de ter o Senhor em nossas vidas, pela liberdade que o Senhor nos proporcionou, pelo novo e vivo caminho. O véu foi rasgado. Nós agora temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao altar. Nós não precisamos mais de sacrifícios. Nós não precisamos mais de holocaustos. O que o Senhor deseja da gente é apenas um coração contrito. Acha em nós esses corações. Obrigado porque somos a tua casa. Obrigado porque somos templos da tua habitação. Obrigado porque é em nós que o Senhor tem se revelado. É através de nós que o Senhor tem manifestado da sua graça. Oh Senhor, o que o Senhor viu em nós para nos alcançar com tanto amor.
e que sejamos responsáveis, levando dessa graça, desse amor para o teu povo, alcançando, amando, servindo, exortando, levantando, caminhando 2 milhas quando era necessário caminhar 1. Queremos ser igreja, queremos ser uma igreja responsável, que esses privilégios não nos façam nos achar melhor do que ninguém, mas que esses privilégios nos levem a entender a nossa responsabilidade em meio à nossa sociedade, diante do Senhor, para a glória do teu nome. Continua a nos abençoar, precisamos do Senhor, precisamos da sua presença, clamamos pela tua graça e manifestação, Senhor. Não nos deixa só, porque sozinho nós não podemos. Continua falando, traz de volta aqueles que se acham nada, traz de volta aqueles que estão envergonhados. Repara os caminhos, repara os caminhos. Conserta corações nessa tarde, Jesus. Conserta corações. Relacionamentos quebrados. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigado por essa palavra. Que Deus abençoe você, querido. Em nome de Jesus. Amém. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, porque grande és tu, maravilhas fazes tu.
ti, não, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém, aleluia, que culto lindo, que sermão lindo, meu irmão, como Deus te usou. Você foi abençoado esta tarde? Eu fui tão abençoado. Compartilhe esse sermão. Agora, quando terminar, entre aí, compartilhe, mande para os seus grupos de WhatsApp, para que as pessoas possam ouvir que devemos ter intrepidez para entrar na presença do Senhor e, como disse o reverendo Luciano, carregar essa presença do Senhor. Compartilhe, meu irmão, esse sermão precisa ser ouvido. Veio direto do coração de Deus para você, para mim, para todos nós aqui. Estamos extasiados com a presença do Senhor aqui nesta tarde. Que coisa linda, compartilhe. Essa palavra precisa ser ouvida. Amém? Eu preciso dar os avisos agora. Quais são os avisos que eu tenho que dar? Gente, a igreja continua muito ativa. Nós estamos voltando. E eu estou tão impactado. Espera aí, deixa eu respirar. A igreja continua ativa. Ativa no Instagram, no YouTube. Devagarzinho, né? Conforme a vontade do Senhor. Nós estamos voltando às atividades presenciais, ainda de uma maneira muito tímida, ainda de uma maneira muito prudente, seguindo as orientações das autoridades no que tange aos distanciamentos, à organização. Mas pela graça do Senhor, já tivemos 2 cultos presenciais, quarta-feira passada, neste manhã de domingo. Hoje à tarde esse culto foi só online. Quarta-feira nós teremos novamente um culto presencial, ainda com a presença limitada. Procure as informações sobre como participar deste culto presencialmente na quarta-feira no Instagram da Catedral, vai ter todas as informações. E enquanto não voltamos totalmente, devagarzinho, nós temos as nossas atividades nas mídias sociais, no Instagram, nos diversos grupos que se reúnem pelo Team Link, pelo Zoom. Então vá lá, vá no Instagram Catedral IECB Catedral da Trindade. E lá você vai ter todas as atividades. Tem atividade segunda, terça, quinta, sexta. Na segunda-feira tem CETEC. Na segunda-feira tem semeadores. Na terça tem o pessoal dos semeadores também com séries de estudos bíblicos. Tem live do Cursilho. Na quinta-feira tem Condes e Ivanzinho com o seminário de vida, com as disciplinas espirituais. Na sexta-feira eu estou sempre com minha esposa Simone e com um casal convidado no Ministério da Família. No sábado tem o Ministério Singles. Na sexta-feira tem a vigília também com o reverendo Valença, que está todos os dias também de meio-dia com um período de oração. Enfim, não faltam atividades, enquanto devagarzinho a gente vai voltando com as atividades presenciais. Amém? Eu agora quero ministrar a bênção final. Que o Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre todos nós, agora e sempre. Não é ide, é fique na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos ficar em paz, que o Senhor nos abençoe. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.
permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus